De Deus, meus irmãos, neste texto, isto da Eclesiastes, e a gente meditar sobre a futilidade da vida sem Deus, a vida debaixo do sol, a vida quando a gente olha só apenas do ponto humano, mas esse texto também nos convida a olhar acima do sol, olhar para aquele que é a luz do mundo, olhar para aquele que é o sol da justiça. Então vamos ler esse texto para a nossa edificação, segundo escreveu aqui Salomão em Eclesiastes capítulo 2, verso 18 até o versículo 26. Nós teremos uma leitura dessa passagem para a nossa edificação. Abra sua Bíblia, você que está aqui no templo e você que está em casa também. Eu convido os irmãos a se colocarem mais uma vez em pé. Vamos ler esse texto para a nossa meditação. O título é sobre a vaidade do trabalho, que está aí na sua Bíblia. E vamos ler a partir do versículo 18 até o verso 26. Diz assim: também aborreci todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. E quem pode dizer se será sábio ou astuto? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isto é vaidade. Então me empenhei, porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigara debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza, contudo deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isso é vaidade e grande mal. Pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores e o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isso é vaidade. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isso vem da mão de Deus, pois, separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Que Deus nos abençoe. Vamos falar com o Senhor, vamos pedir a Deus que Ele fale no nosso coração. Senhor, que o Senhor possa nos ensinar, ó Deus, sobre o trabalho, quando o trabalho faz sentido, Senhor. Pois nós não queremos andar na vaidade do nosso coração, seguindo a fumaça, o vento, nós queremos seguir o Senhor. Por isso, ó Deus, nós queremos fazer o nosso trabalho com excelência, bem feito, e sobretudo para a glória do Senhor. E na Tua presença, Senhor, pois longe de Ti a vida não faz sentido. Por isso te suplicamos, ó Deus, fale ao nosso coração, fale ao coração do teu povo, Senhor, toque em cada vida, toque em cada coração, toque naqueles que estão aqui no templo e naqueles que estão acompanhando em casa, e que o Senhor possa reavivar, fortalecer, despertar as nossas mentes e corações para melhor te servir. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, o trabalho sempre fez parte do plano de Deus para o homem. Podeis assentar, meus irmãos. Antes mesmo da queda, o Senhor colocou o homem no jardim do Éden para cultivar e guardar. O homem deveria cuidar do jardim do Éden, o homem deveria zelar pelo jardim do Éden, o homem deveria colocar o nome nos animais, o homem deveria cuidar de toda a criação. Deus fez assim o homem para o trabalho. Então trabalhar, portanto, não é resultado do pecado, é parte da nossa vocação como portadores da imagem de Deus. Nós somos a imagem semelhante de Deus, e como imagem de Deus, nós representamos a Deus junto à criação, e representamos a criação junto a Deus. Deus trabalhou 6 dias da criação, Ele criou todas as coisas. No 7º dia, Ele descansou. E Deus continua ainda trabalhando, sustentando toda a sua criação nas palmas das suas mãos. Mas depois da queda, meus irmãos, o trabalho se tornou penoso para o homem.
O chão passou a produzir espinhos, e o homem passou a comer o pão com o suor do seu rosto, com muita fadiga, com muito trabalho. E o que antes era prazeroso, agora é cansativo, é enfado. O que antes refletia a glória de Deus, agora revela as marcas da corrupção, da maldade, da fadiga. E mais, o trabalho não apenas envolve fadiga, mas também frustração. O homem fica enfadado com o seu trabalho. Alguns já começam a trabalhar já pensando na aposentadoria. Quando é que eu vou me aposentar? Né? Então, afinal, meus irmãos, tudo que acumulamos e construímos nesta vida será deixado para outros. Quem herdará o fruto do nosso esforço? Seja a sua casa, o seu carro, sua moto, sua bicicleta, seus bens, sua poupança. Quem vai usufruir do seu legado? Serão sábios ou tolos? Usarão com prudência o que receberam? Ou desperdiçarão o legado conquistado com tanto suor? Alguns chegam a dizer que existe uma geração que acumula e outra que dilapida, né? Uma que ajunta e outra que espalha. Então, essas são perguntas, meus irmãos, que perturbam o coração de Salomão. O homem mais sábio de Israel, que experimentou prazeres, conquistas, muito trabalho, realizações como poucos, agora ele olha para trás e confessa: assim eu passei a odiar todo o meu trabalho debaixo do sol. Ele passou a odiar o que ele fazia. Ele não apenas se aborrece da vida, mas ele também se aborrece do próprio labor, por causa do trabalho. Ele está entediado com tudo que o mundo pode oferecer. No entanto, o texto não termina em desespero. No meio da frustração, no meio do enfado, surge um raio de graça. E o verso 24 diz o seguinte, dá para aparecer na tela esse verso 24, fala assim: nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho, e isso vem da mão de Deus. Veja bem que ele, então, como se tivesse um raio de esperança, e ele fala assim: olha, e isso vem da mão de Deus. Aqui está o ponto de virada neste livro tão importante. A grande ideia dessa passagem, meus irmãos, é que o trabalho só encontra propósito e prazer quando é recebido como dádiva da mão de Deus. Quando Deus está fora da equação, o trabalho se torna fardo, se torna enfado, pesado. Mas quando Ele é o centro, quando Deus é o centro da nossa vida, porque a vida só faz sentido quando Deus é tudo da nossa vida, o labor se transforma então em adoração. Então, para resolver as tensões da vida e do trabalho, o pregador aqui nos conduz em 3 grandes lições sobre o labor humano e o cuidado divino. A primeira lição que nós aprendemos neste texto, meus irmãos, é que o trabalho sem Deus é vaidade. Vamos ver isso comigo? O trabalho sem Deus é vaidade. Veja o que diz o verso 18, vamos ler comigo? Vai aparecer aí na sua tela e vamos ler comigo. Também aborreci todo o meu trabalho com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. Então, Salomão havia experimentado tudo, meus irmãos, o que o coração humano pode desejar. Ele buscou sentido na sabedoria e na loucura, depois nos prazeres da vida, ele teve mulheres, e finalmente no trabalho e nas realizações, ele teve muitas conquistas. Eu construí casas para mim, ele falou, eu construí palácios, ele construiu um templo, mas após tantas experiências, ele chegou à mesma conclusão amarga: aborreci a vida e aborreci todo o meu trabalho. Todo o meu trabalho. Então a vida, meus irmãos, vivida debaixo do sol, é aquela vivida sem referência a Deus. É aquela que a gente olha a vida apenas do ponto de vista humano, só na perspectiva humana, vivendo apenas debaixo do sol. Então essa vida é um ciclo que de esforço sem propósito duradouro, sem sentido.
Salomão, o homem mais sábio e bem-sucedido de sua geração, conclui que o trabalho não pode dar sentido à vida, não pode dar significado à existência. E hoje, meus irmãos, não é diferente. Quantas pessoas endeusam o seu trabalho? Quantas pessoas vivem em função do seu trabalho? Aí fica desempregado, quer morrer. Né? Perdeu o sentido de viver. Então, nós vivemos em uma cultura em que o trabalho define quem nós somos. Uma das primeiras perguntas que fazemos a alguém: o que você faz da vida? Eu sou professor, eu sou médico, eu sou advogado, eu sou empregado, eu sou empresário, eu sou enfermeiro, eu sou frentista, eu sou dentista. Qual é a sua profissão? O que você faz na sua vida? E por trás disso, meus irmãos, está a expectativa de que o trabalho nos dará identidade, propósito e valor. Às vezes a pessoa não tem uma boa colocação na sociedade, ele não tem valor. Nessa sociedade caída, o homem vale pelo que tem. Mas Eclesiastes, meus irmãos, denuncia essa ilusão. O trabalho é o lugar errado para procurar sentido na vida. O primeiro grande problema do trabalho sem Deus é a sua impermanência. Salomão lamenta: visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. Você acumulou, você juntou, você realizou, você vai deixar para alguém. Uma parte você deixa para o Estado, viu? Inventário hoje é tão caro, não é verdade? Hoje está até falando, muitas pessoas às vezes não fazem inventário porque não conseguem pagar o imposto do governo, né? Os emolumentos lá no cartório. Não é assim, Claudiane? Então Salomão lamenta, meus irmãos, visto que o seu ganho eu havia de deixar quem viesse depois de mim. Então Salomão foi um homem muito rico, mas quando morreu, perdeu tudo. Foi enterrado de mãos vazias. É assim com todos nós, meus irmãos. Até a roupa no seu caixão, alguém vai escolher para você e vai te vestir. Não pôde levar sequer 1 grama de ouro que ele tinha. Toda a sua riqueza ficou para trás. Alguém chegou a dizer que não há caminhão de mudança em enterro, nem gaveta no caixão. Vocês já viram? Alguém indo para o enterro, né, com um caminhão atrás levando os seus móveis? Ou gaveta no caixão, colocando ali a sua joia e o seu dinheiro? Não podemos levar para o túmulo nem 1 centavo, nem 1 tostão furado. Então o pregador se depara com a realidade da morte, meus irmãos, e a morte é o grande nivelador. A morte não faz diferença entre o rico e o pobre, entre o preto e o branco, entre o famoso e o anônimo. Todo esforço, toda conquista, toda riqueza acumulada vai ser deixada para trás. Todas as suas roupas do guarda-roupa, todos os seus sapatos, o seu carro, os seus bens, tudo que nós acumulamos vai ser deixado para trás. Você pode passar a vida inteira construindo, juntando, colecionando, administrando, mas não levará nada consigo. A palavra de Deus diz o seguinte: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Mesmo que o fruto do nosso trabalho, meus irmãos, não se perca na vida, na morte, tudo vai ficar para trás. A morte o tomará. Suas posses serão herdadas, vendidas ou esquecidas. Alguém administrará o que você construiu, seja sua esposa, seus filhos, algum outro parente, ou outras pessoas vão pegar tudo e vender e repartir os bens. Alguém vai administrar. E pior, você não saberá se será sábio ou tolo, se vai usufruir bem ou não. Por isso Salomão pergunta: e quem pode dizer se será sábio ou astuto? Às vezes as maiores confusões acontecem no momento da partilha na família.
As pessoas brigam por causa de pequenas porções. E às vezes se tornam até mais inimigas depois da morte. Então, no próprio caso aqui de Salomão, meus irmãos, o seu filho Roboão é que assumiu o reinado. E ele foi um imprudente, porque ele não ouviu o conselho dos sábios e seguiu o conselho dos jovens. E ele então agravou, aumentando impostos, né? Igual o taxado, que aumenta mais impostos, né? Ele foi e taxou o povo. E houve uma divisão do reino. E foi tão séria essa divisão que houve uma separação do reino do norte e o reino do sul. O reino de Israel e o reino de Judá. E ele ficou apenas com 2 tribos. E 10 tribos seguiram a Jeroboão. Roboão não foi sábio, foi imprudente. Então tudo o que conquistamos passa para a mão de outro. E nós não sabemos se vai ser sábio ou astuto, correto ou desonesto, se ele vai progredir ou se ele vai consumir tudo aquilo que nós deixamos. E então o pregador olha e diz, também isso é vaidade, e correr atrás do vento. Deus colocou, meus irmãos, no coração humano o anseio de eternidade. E por isso nós sentimos o peso de ver que nada o que fazemos aqui dura, nada dura. Trabalhamos com esperança de deixar uma marca, de construir algo que permaneça, mas a realidade debaixo do sol é implacável. Tudo será esquecido. Tudo será esquecido. O escritor russo Lev Tolstói, ele expressou esta mesma angústia. Ele diz o seguinte: minha pergunta, aos 50 anos de idade, ele que fez essa pergunta, quase a minha idade, né? 50 anos, era: existe algum sentido na minha vida que a morte inevitável não consiga destruir? Sem Deus, meus irmãos, a resposta é não. A morte apaga o nome do trabalhador, o fruto de seu esforço e o propósito de sua existência. É isso que faz o pregador odiar o trabalho. Ele percebe que labutamos para enriquecer outros, para alimentar um sistema que nunca se satisfaz, e no fim, a morte leva tudo. Mas o pregador não para aí. Há um segundo problema com o trabalho: ele próprio é um fardo, é um peso. Porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho desgosto, até de noite não descansa o seu coração. O trabalho é exaustivo. O trabalho, ele desgasta o corpo, ele cansa a mente, ele pesa sobre o coração. A expressão, meus irmãos, trabalho e fadiga, lembra Gênesis 3. Você lê em Gênesis 3, 17 a 19, você que está em casa, você que está aqui, abra sua Bíblia lá. A Bíblia fala assim, olha, no verso 17, maldita é a terra por tua causa. Veja como o pecado complicou a relação do homem com o trabalho. Em fadigas obterás dela o sustento todos os dias da tua vida. No suor do teu rosto comerás o teu pão. Então, desde a queda, meus irmãos, o trabalho se tornou penoso e frustrante. Ele é necessário, porque quem não trabalha, que também não coma, diz o apóstolo Paulo, mas nunca é suficiente. Trabalhamos demais e colhemos pouco. Você vai mexer lá no sítio, lá tem tanto espinho que você volta lá para arrancar, né? Tanto mato. Qualquer lugar que você for fazer, ou seja, na empresa, todo dia tem um problema, às vezes na empresa, às vezes com o encarregado, com o chefe. E é assim a vida. Trabalhamos demais e colhemos de menos. Nos esforçamos e não descansamos. Dormimos pensando no trabalho e acordamos preocupados com ele. Amanhã eu tenho que resolver aquele problema lá. E a gente começa a levar os problemas do trabalho para casa, para o travesseiro, para a cama, para o quarto. Por isso, aqui Salomão chega a dizer, até de noite não descansa o seu coração. O seu trabalho vai para o travesseiro com você. Você fica imaginando o que você tem que fazer amanhã. Aqueles pepinos que tem que resolver. O teólogo chamado James Limburg chega a comentar o seguinte: há esforço demais
para pouco ganho. E quando tudo termina, a pergunta ecoa como sentença: que proveito tem um homem de todo o seu trabalho em que se afadiga debaixo do sol? Algumas aplicações, meus irmãos, nesse primeiro ponto, para a gente entender um pouco esse primeiro ponto. Primeira coisa, não confunda o trabalho com a sua identidade. O seu valor não está naquilo que você produz, mas em quem você é diante de Deus. Você é filho de Deus, você é imagem de Deus. Às vezes nós idolatramos o nosso trabalho. Quando o sucesso profissional se torna a fonte do orgulho e da autoimagem, é sinal de que o trabalho ocupou o lugar de Deus. Certa feita eu encontrei um homem que ele convidei para ir no culto, né, levar os filhos. Não posso ir não, porque eu tenho que trabalhar. Eu perguntei: o dia que você morrer, quem vai cuidar de você e dos seus, quem vai cuidar dos seus filhos? Deus. Aí eu disse para ele: você precisa morrer para saber que Deus é quem cuida de você e dos seus filhos? Então toda a glória humana, meus irmãos, se desfaz como vapor. Não coloque a sua segurança nas realizações. Sabe por quê? Você não pode levá-las consigo. E talvez nem mesmo possa controlá-las depois de partir. É assim a vida. Então reconheça que o trabalho sem Deus é maldição. Só em Cristo o fardo do labor é transformado em significado eterno. O trabalho com Deus, meus irmãos, é uma bênção, mas o trabalho sem Deus é uma corrida sem linha de chegada, um ciclo de suor, ansiedade e perda. Correlete, então, o pregador olha para a realidade e diz: também isso é vaidade, correr atrás do vento. Então, trabalhar debaixo do sol, sem olhar para o Deus do sol, é correr atrás do vento, da fumaça. O vento não pode ser estocado, né? Você não pode controlar o vento. Por isso, nós devemos olhar para o céu. Segundo Matthew Henry, aquele que trabalha sem Deus trabalha por nada. O suor do seu rosto se transforma em lágrimas de desespero. Então, muitos hoje repetem o mesmo erro. Trabalham como se o emprego fosse a sua identidade. E o seu salário, o seu Deus. E o resultado de tudo isso, então, é o quê? É angústia, é enfado, é ansiedade, é cansaço, é desilusão. Então, o trabalho sem Deus é vaidade, é correr atrás do vento. Mas, em segundo lugar, meus irmãos, o trabalho com Deus é dádiva. Veja o que diz o verso 24. Depois de um longo deserto aqui de desilusão e frustração, o pregador nos surpreende com um oásis de esperança. Até aqui tudo soava como o quê? Como vaidade, esforço inútil, prazer fugaz, sabedoria impotente. Mas de repente, veja o que ele diz, verso 24. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Separado de Deus, a vida não tem sentido. Separado de Deus, quem pode comer, quem pode alegrar-se? Então, esses versículos, meus irmãos, são uma virada surpreendente deste livro. Depois de lamentar a futilidade do trabalho sem Deus, Salomão começa a enxergar que o trabalho com Deus é um dom gracioso, não como um fardo. Como observa Michael Eaton, tendo experimentado a falência da nossa autonomia fingida, o pregador aponta agora para o Deus que ocupa o âmbito celestial e para a vida de fé nele. Então ele mostra que isso vem da mão de Deus. Martinho Lutero chamou o final deste capítulo de a passagem mais notável de Eclesiastes, dizendo: aqui está a essência de todo o livro. O homem deve aprender a receber tudo das mãos de Deus. Tudo que somos e temos provém das mãos de Deus. E aqui está, então, a essência desse livro. A presença de Deus, meus irmãos, muda tudo. A vida só faz sentido na presença de Deus. O seu trabalho só faz sentido na presença de Deus. Até este ponto, o nome de Deus quase não havia aparecido neste livro.
Quando foi mencionado, parecia distante ou até mesmo parte do trabalho. Veja o que diz o verso 13. Verso 13, quando apareceu aqui o nome de Deus. Verso 13, apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com a sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para neles afligir. Parece que ele está culpando a Deus. Parece que ele está distante de Deus. Ele menciona o nome de Deus, mas olha, Deus impôs isso para neles afligir. Mas agora, o pregador reconhece: Deus é a fonte de toda alegria verdadeira. Na presença de Deus, a plenitude de alegria, como diz o salmista no Salmo 16. E ele entende que comer, beber e trabalhar, meus irmãos, aqui é uma bênção de Deus, é uma dádiva de Deus. E nós podemos perceber aqui que atos tão simples e corriqueiros só têm sentido quando são recebidos como presente de Deus. Comer, beber e trabalhar. Porque sem Deus, meus irmãos, até o banquete mais farto é sem sabor, é insípido. Mas com Deus, até o pão mais simples é um banquete. É por isso que Salomão pergunta, separado dele, separado de Deus, quem pode comer e quem pode alegrar-se? Tem felicidade fora de Deus? Não. Tem alegria fora de Deus? Tem satisfação fora de Deus? Não. Alegria, meus irmãos, não é algo que nós produzimos, é algo que nós recebemos. Ela vem de Deus. Deus é a fonte da nossa alegria, da nossa satisfação. E quando o coração se abre para reconhecer Deus como o doador de todas as coisas, o trabalho deixa de ser idolatria e se torna adoração. Antes, Salomão havia tentado extrair da vida tudo o que ela pudesse oferecer. Agora, ele aprende a receber da vida o que Deus oferece. Deus é quem abençoa as obras das nossas mãos. Deus é quem nos sustenta no nosso labor. Então a diferença é radical. Antes ele trabalhava para possuir alegria, para conquistar, endeusava as suas realizações. Agora ele trabalha a partir da alegria recebida da parte de Deus. A perspectiva muda completamente. Como diz Ray Stedman, quanto mais você corre atrás da vida, menos você encontra. Quanto mais você a recebe como um presente das mãos de Deus, mais ela vem em sua direção. Então receba a vida como presente de Deus. Esse é o segredo da verdadeira satisfação, da verdadeira alegria. A alegria não está em dominar o mundo, como Alexandre o Grande dominou o mundo com 22 anos de idade, mas com 32 anos morreu tanto comer. Ele dominou o mundo, mas não dominou a si mesmo. Mas nós devemos agradecer a Deus por cada pequena dádiva, o pão de cada dia, as vestes, a casa, a família, o trabalho, o descanso, o alimento, a bebida. O apóstolo Paulo expressa a mesma verdade quando diz, meus irmãos, abra sua Bíblia comigo em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 4 até o verso 5. 1 Timóteo 4, versículo 4 até o versículo 5. Olha o que diz o texto. Todos comigo? Tudo que Deus criou, o quê? É bom. Tudo que Deus criou é bom. E recebido com ações de graças. Nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então, tudo que Deus criou é bom. E nós devemos receber isso com ações de graça, como um culto ao Senhor. E o que é recebido pela palavra de Deus aqui, pela oração, é santificado. Então a vida, meus irmãos, que se vive em gratidão, é a única vida que vale a pena ser vivida. Nós devemos agradecer a Deus. Nosso trabalho, as nossas realizações, as nossas conquistas, porque tudo provém das mãos de Deus. Não é da força do nosso braço, mas é da força que o Senhor nos capacita para a realização. Então, desde o Éden, o trabalho é parte da bondade original de Deus. Deus colocou
Adão para cultivar o jardim. O trabalho não era castigo, era vocação sagrada. Um dia eu encontrei uma pessoa que falou assim: eu queria encontrar quem inventou o trabalho, eu queria matá-lo. Eu falei: foi Deus. Tem jeito de matar Deus? De afrontar Deus? Se rebelar contra Deus? É por isso que muitas pessoas vão meio desocupadas, é oficina de Satanás, né? Quem não trabalha dá o quê? Dá trabalho. Então o pecado, meus irmãos, apenas distorceu o prazer original do trabalho, transformando em fadiga e frustração. Mas o Evangelho, o que o Evangelho faz? Restaura o sentido perdido. O trabalho é novamente um lugar de comunhão com Deus. Você vai usar os seus dons, o seu talento, o seu serviço, as suas obras, as suas realizações, tudo para a glória de Deus. É como a Bíblia diz: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Quando nós trabalhamos para nós mesmos, o trabalho se torna um enfado, um peso, um fardo. Mas quando nós trabalhamos para Deus, o trabalho se torna prazer. O cristão entende, meus irmãos, que o seu verdadeiro patrão é o Senhor. É o Senhor que é o nosso verdadeiro patrão. Seja qual for a sua profissão, professor, carpinteiro, dona de casa, estudante, empresário, empregado, trabalhamos para Cristo e seu reino. Seja na igreja, seja na empresa, seja na escola, seja na faculdade, seja como vendedor ambulante, seja como varredor de rua. Nós devemos fazer isso tudo para a glória de Deus. Nós trabalhamos para Cristo e seu reino. O apóstolo Paulo nos lembra: tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estáis servindo. É a Cristo, meus irmãos. Então, trabalhar debaixo do sol é cansativo. Trabalhar debaixo do senhorio de Cristo é gratificante. Quando o nosso labor é oferecido como culto, meus irmãos, o escritório se torna santuário, a oficina se torna altar e a rotina se torna um louvor. Você vai trabalhar para a glória de Deus, você vai cultuar a Deus com aquilo que você faz, com aquilo que Deus separou para que você possa fazer tudo para a glória dele. Mas, em terceiro e último lugar, meus irmãos, o trabalho para Deus tem recompensa eterna. Veja o que diz o verso 26. Vamos ler esse versículo? Vai aparecer aí na tela aí. Vamos ler comigo? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento, prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Então, depois de percorrer as sendas da frustração e da vaidade, o pregador finalmente ergue os seus olhos além do sol. E o que ele vê? Ele vê que o trabalho não é inútil quando é feito para Deus e com Deus, pois há uma recompensa eterna, prometida por aquele que é justo e gracioso. O versículo 26 faz uma distinção nítida, mesmo, entre dois tipos de trabalhadores: o homem que agrada a Deus, que recebe sabedoria, que recebe conhecimento e alegria como dádiva. Fico pensando aqui, algumas coisas que a gente usufrui aqui na igreja, é fruto de trabalho de muita gente, né? Está colocando um painel, tem que ter o carpinteiro para fazer aqui. O banco que você está sentado, o carpinteiro fez, né? E aí, algumas coisas que a gente usufrui, por exemplo, fico pensando no microfone, né? Todo o sistema de transmissão, a internet, é fruto do trabalho, de anos e anos. E a internet é fruto do trabalho humano, da ciência, da pesquisa, do conhecimento, tudo isso é fruto do trabalho para que a gente pudesse hoje usufruir de um celular que a gente fala com um filho do outro lado, de um outro estado, vendo na tela. Fruto do trabalho, da ciência, do empreendimento humano. Então, aquele que agrada a Deus, que recebe sabedoria, conhecimento, alegria, como dádiva divina. Mas o pecador,
que trabalha incessantemente para acumular, mas tudo que ajunta acaba servindo aos propósitos de Deus e ao seu povo. Então, o trabalho que nasce da fé, meus irmãos, e busca glorificar a Deus é abençoado. Deus abençoa quando o trabalho é feito com Deus. O trabalho que nasce do orgulho e da autossuficiência é vazio e termina em perda. O verdadeiro fruto do trabalho não é apenas o que nós colhemos com as nossas mãos, mas o que Deus produz em nós e por meio de nós. Quando nós trabalhamos com o coração voltado para o Senhor, recebemos dele sabedoria para agir, conhecimento para discernir e alegria para servir. É por isso que o salmista no Salmo 100 fala assim: servir ao Senhor com alegria. Isso só na igreja? Não, em todas as áreas da vida. Seja em casa, como dono de casa, seja na empresa, como empregado, seja nos seus empreendimentos, como profissional liberal. Mas o pecador, por outro lado, trabalha apenas para si. E o seu esforço termina em frustração, em enfado. Ele acumula e amontoa, mas no fim, perde tudo. Seja pela morte, seja porque Deus soberanamente transfere o fruto do seu labor para os justos. E a Escritura, meus irmãos, está repleta de exemplos assim. Por exemplo, os cananeus eram perversos, foi enchendo a medida da iniquidade dos cananeus, até que Deus tirou os cananeus da terra da Palestina, e os cananeus cederam sua cidade a Israel. Amã, que procurou matar Mordecai, depois ele preparou honras para Mordecai. E até hoje, meus irmãos, na providência divina, nós vemos Deus invertendo situações e entregando o fruto do ímpio aos que lhe agradam. É assim, na história humana. Então, o trabalho para Deus tem recompensa, porque Ele mesmo é o galardoador daqueles que o buscam. Mas a razão, meus irmãos, mais profunda dessa recompensa está na obra consumada de Jesus. Jesus fez o melhor trabalho. Jesus foi o verdadeiro trabalhador fiel. E ele disse: meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. E ele chega a dizer: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus viveu 33 anos aqui e ele diz o seguinte: eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. E na cruz, Jesus fez todo o trabalho da nossa redenção, do nosso resgate, da nossa salvação. E agora, meus irmãos, ressuscitado, ele continua trabalhando através da igreja. Ele continua trabalhando através do seu povo. E ele chega a dizer: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. A obra da redenção plena já foi consumada. A obra da redenção foi consumada na cruz. Mas agora Deus trabalha em nós pelo ministério da igreja e trabalha através de nós. E quando nós participamos do trabalho do reino, pregando o evangelho, servindo ao próximo com os nossos dons e talentos, educando filhos, fazendo bem como Jesus fez, porque Jesus andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, cumprindo fielmente nosso dever profissional, seja em qualquer área do trabalho humano, participamos da própria obra de Cristo, oferecendo o evangelho às pessoas, a boa mensagem de Deus. Então, cada tarefa feita para a glória de Deus, meus irmãos, é parte da construção espiritual que o Senhor está erguendo no mundo. Martinho Lutero dizia, dá para aparecer essa frase de Martinho Lutero aí? Eu até coloquei na liturgia, né? Vamos ler comigo? O mundo inteiro deveria estar cheio de serviço a Deus, não só nas igrejas, mas também nos lares, nas cozinhas, nos porões, nas oficinas e nos campos. Assim que pensava o grande reformador do século XVI sobre o trabalho. O trabalho cristão, meus irmãos, seja varrendo a rua, um chão de casa,
ou pregando um sermão é santificado quando ele é feito para o Senhor. Nosso trabalho no Senhor não é vão. Por isso, nosso trabalho hoje, ainda que seja árduo, aponta para a eternidade. Aponta para aquilo que está acima do sol. Nós trabalhamos, meus irmãos, com as nossas mãos aqui, mas com os nossos olhos fitos na Nova Jerusalém, na Cidade Santa. O trabalho para Deus, ele tem um valor eterno, porque está ligado ao propósito eterno de Cristo. O mundo canta dizendo, é preciso amar as pessoas como não se houvesse amanhã. Mas como assim? O cristão canta muito melhor, em Cristo haverá amanhã. Saber que o amanhã está garantido, liberta-nos de amar sem medo e trabalhar sem idolatria. Nós podemos servir, meus irmãos, e produzir sem desespero por resultados imediatos, sem tentar arrancar da terra aquilo que só o céu pode dar, só o Senhor pode conceder. O trabalhador que confia na redenção não é utilitário, não é egoísta, não ama para ser amado, não trabalha apenas por lucro, não serve para ser visto. Ele faz tudo para a glória de Deus, sabendo que cada ato de fidelidade ecoará na eternidade. O pregador, ele encerra esse capítulo mostrando que o trabalho para Deus não é vão, não é inútil. Vale a pena servir a Deus, vale a pena trabalhar com Deus e para Deus. E Paulo, ele retoma esta mesma verdade em 1 Coríntios 15, 58. Diz assim, dá para aparecer aí? Vamos ler comigo esse versículo, meus irmãos, que esse versículo é muito importante para nós. 1 Coríntios 15, 58. Veja o que diz o texto. Diz assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão, não é inútil. Quando nós trabalhamos para Deus, meus irmãos, o nosso cansaço ganha sentido, o nosso tempo é redimido, o nosso esforço produz fruto eterno e a nossa alegria é sustentada pela graça. Nós estamos em pé pela graça de Deus, nós trabalhamos é pela graça de Deus. A recompensa do crente não é apenas o fruto do seu labor, mas o próprio Deus do trabalho. Ele é a nossa maior satisfação. Aquele que nos chamou, nos capacita e nos promete, dizendo o seguinte, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. O Senhor Jesus tem galardão para aqueles que trabalham para Deus e com Deus. O Senhor tem recompensa, tem galardão. Concluindo, meus irmãos, o pregador aprendeu que o verdadeiro descanso e propósito não estão em fugir do trabalho, mas em reconhecer o doador, em reconhecer aquele que planejou o trabalho para o bem da humanidade. A vida debaixo do sol é cansaço, mas a vida sobre a mão de Deus é alegria. Você pode cansar, mas debaixo da mão de Deus você tem satisfação, você tem alegria. O trabalho sem Deus é um peso, é fardo, mas o trabalho com Deus é culto, você cultua Deus. Por isso aqui, Salomão pergunta, pois separado dele, quem pode comer? E quem pode alegrar-se? Aplicações finais, meus irmãos, como viveremos? Em primeiro lugar, trabalhando com os olhos voltados acima do sol. Trabalhe com os olhos voltados acima do sol. Veja o seu trabalho como um meio de adoração, como um campo de adoração. Deus não é adorado apenas no domingo, meus irmãos. Deus é adorado também na segunda-feira. Tem gente que quando chega segunda-feira fica emburrado, né? É por isso que a pessoa vai, sextou, né? Sextou porque acabou o trabalho, né?
Aí ele fica sábado, domingo bem, mas chega segunda-feira e vai arrastando para o trabalho. Deus não é adorado apenas no domingo, mas também na segunda e nos demais dias da semana. Estão discutindo lá no Congresso, né, escala de trabalho 6 por 1, né? Querem até acabar com a criação. Deus criou 7 dias na semana, meus irmãos. 6 dias de trabalho e 1 de descanso. Dia de culto a Deus, onde você renova suas forças. Porque na presença de Deus nós temos forças renovadas. Aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Então, cada tarefa realizada com fé e amor, por mais simples que pareça, passar o pano no chão. Já pensou? Você ficar sem limpar a sua casa? Vai dar bicho, não é verdade? A poeira. A gente tem que cuidar da limpeza, né? Eu já cheguei em algumas casas que a sujeira é tão grande, né? Que a gente sentiu o cheiro do inferno ali dentro. Cheiro de Satanás mesmo. E que as pessoas, quando são libertas, eles passam a fazer a limpeza da casa. Porque o coração é limpo e a casa também é limpeza. Então, cada tarefa, meu irmão, realizada com fé e amor, é um culto diante do Senhor. A gente peça um culto a Deus. O escritório, a sala de aula, a cozinha, o canteiro de obras, são extensões do altar. Nós devemos cultuar a Deus. Trabalhar com excelência, honestidade e alegria, testemunhar que Deus é digno da melhor entrega. Nós devemos cultuar a Deus com aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos e prestar um culto onde Deus é honrado, onde Deus é celebrado. Mas em segundo lugar, meus irmãos, reconhecer o trabalho como dádiva, não como maldição. Trabalho não é maldição. O mundo diz que a alegria vem depois do trabalho. Eclesiastes diz que a alegria pode estar no próprio trabalho, quando recebemos das mãos de Deus, como dádivas do Senhor. Isso significa cultivar um coração grato, comer, beber e desfrutar o bem do nosso trabalho como presente de Deus. Depois de um ano, você tira férias, desfrutar também desse como presente de Deus, não como uma conquista pessoal, mas como um bem de Deus, um presente de Deus. Então, ser grato transforma o nosso suor em louvor. Transforma o nosso suor em louvor. Mas, finalmente, meus irmãos, em terceiro lugar, como viveremos? Vivendo entre o cansaço do agora e a esperança do futuro. A vida é uma fadiga mesmo. O trabalho é duro, muitas vezes frustrante. E o texto termina com um contraste entre o homem que agrada a Deus e o pecador que apenas ajunta e amontoa. Salomão nos mostra que sem Deus, meus irmãos, o trabalho é escravidão. Tem muita gente que é escravo do trabalho. Em Deus o seu trabalho. E quando perde o seu trabalho, né, quer morrer. Fica deprimido. Mas com Deus, meus irmãos, é semeadura para a eternidade. Portanto, vivemos hoje entre o suor e o descanso. Entre o enfado e a alegria. Entre a dor e a promessa. Mas sabemos que o trabalho de nossas mãos está sendo redimido. Na nova criação, incluirá as obras feitas com fidelidade aqui. No novo céu, na nova terra, nós iremos continuar trabalhando para Deus e servindo ao Senhor. Em toda a perfeição, sem fadiga, sem frustração, sem inimizades no ambiente de trabalho, sem fofoca, sem intriga, sem brigas, sem desavenças. Como diz Apocalipse 21:6, a glória e a honra das nações serão trazidas à nova Jerusalém. Nada, meus irmãos, que é feito em Cristo se perde, nem o serviço mais simples. Até um copo de água fria, se você der a um discípulo de Jesus, você não perderá o seu galardão. Tem recompensa. Já pensou um copo de água fria? Se você der a um discípulo de Jesus, ou seja,
o menor ato de serviço ao menor discípulo de Cristo será recompensado, como se tivesse sido prestado ao próprio Cristo. Por isso, meus irmãos, continue servindo, continue criando, limpando, educando, escrevendo, cuidando, trabalhando, mesmo que o mundo não veja, o Senhor vê, e o Senhor te recompensará. Louvado seja Deus. Quem trabalha para Deus tem recompensa. Que Deus abençoe.